Neste vídeo, o governador Ratinho Júnior compartilha insights sobre administração pública, responsabilidade financeira e gestão eficiente. Ele destaca a importância de um governo saudável financeiramente para garantir o bem-estar da população, além de abordar questões como investimentos, segurança pública e educação. Assista para conhecer mais sobre as ações e visão do governador para o estado do Paraná. O empresário que é brasileiro, eles querem o quê? Trabalhar, pagar o seu imposto, gerar emprego e ganhar o seu dinheiro. Se o Estado não incomodar, já é um grande negócio. Você já está um passo à frente para atrair investimento. Então, o que nós fizemos no Paraná? Primeiro, nós não atrapalhamos quem quer produzir. O empresário é benquisto no Paraná. O gerador de emprego, o comerciante é respeitado no Estado. Então, podem vir investir aqui, que vocês vão ser respeitados, vão ter segurança jurídica e o Estado não vai atrapalhar vocês. Se não puder ajudar, nós não vamos atrapalhar. O Rio Grande do Sul, a situação que o Eduardo Leite assumiu ele, inclusive no primeiro mandato, é um Estado extremamente quebrado. Só ele sozinho não paga as contas nunca. Muito difícil conseguir fazer isso. Então, e agora vive essa tragédia lamentável, que é um sofrimento que todos os brasileiros estão sofrendo junto, que vai precisar de um grande apoio da sociedade, do setor privado, do governo federal em especial, que tem necessidade de fazer muitos investimentos no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vai levar 20 anos para se levantar com tudo aquilo que foi devastado. Então, vai ter que ter um grande apoio. Agora, essa questão das contas foi justamente irresponsabilidades nas gestões passadas, que eu não quero aqui nominar, mas o povo gaúcho, obviamente, por vivenciar lá, deve saber, mas o que aconteceu e chegou nesse caos. Como é que está a situação no seu estado, o Paraná? Olha, Weneg, hoje o Paraná é o estado que tem a melhor situação financeira e fiscal do Brasil. Nós, no ano passado, tivemos o maior superávit do país, entre todos os estados brasileiros. Nós tivemos, segundo o Banco Central, que foi anunciado há poucos dias atrás, as atividades econômicas entre os estados. O Paraná cresceu 7,8%. E hoje nós temos uma dívida negativa. Eu tenho condição hoje de pagar toda a dívida do Paraná dos próximos 30 anos e ainda sobrar dinheiro no caixa. Isso fruto, obviamente, de um grande projeto de planejamento que nós fizemos, de redução da máquina pública, cortar gasto, diminuir o custeio da máquina e, por outro lado, facilitar a vida de quem produz para você gerar mais riqueza. Porque quem gera riqueza é o privado, é a indústria, é o comerciante, é o setor do turismo. E, automaticamente, esse setor andando bem, acaba ajudando a arrecadar o Estado. Então, hoje nós temos uma situação muito boa, tanto é que o Paraná hoje tem um volume de investimento em grandes obras. Mas que visão o senhor tem hoje da questão fiscal, do desafio fiscal do governo federal? Olha, Mitri, eu não sou um economista, e não quero ter audácia aqui de dar aula sobre economia, que não é o meu caso. Mas o senhor tem a mão na massa da questão fiscal do Paraná. Eu penso uma visão muito prática, que é uma regrinha que a gente aprende dentro de casa. Se você gasta mais do que é o teu salário, em algum momento você vai quebrar. Ou você vai ter que pegar empréstimo, vai se afundar em dívida e vai quebrar. É assim com o dono do açougue, é assim com o dono da padaria, é assim com o dono do mercado, com o hotel. A conta pública é a mesma coisa. Se você não tiver saúde financeira, em algum momento vai quebrar. É o que aconteceu com a Argentina e tantos outros países que não tiveram responsabilidade fiscal financeira. Eu vejo até uma boa vontade do ministro Haddad em tentar segurar essa questão do gasto do governo federal. Mas ele tem uma oposição que é do partido dele, que quer que gaste mais, que não quer enxugar a máquina pública, que não quer cortar custo. É essa regra. E esse discurso que é gastar para cuidar do mais pobre, isso também é um discurso que não é verdadeiro, porque você não consegue cuidar do mais pobre se você não tiver saúde financeira. O empresário, ele quer tranquilidade para poder trabalhar. Ele não quer favor do governo, ele não quer ajuda, ele quer só poder trabalhar. Então, eu acho que a gente conseguiu criar esse ambiente. Fizemos, obviamente, em cima das vocações do Estado, nós buscamos potencializar a vocação do Paraná. Onde o Paraná é bom? Nós somos um grande produtor de alimento do Brasil, o maior produtor de alimento por metro quadrado do Brasil. Se nós somos um grande produtor de alimento por metro quadrado do Brasil, eu tenho que transformar o Paraná, em ser um supermercado do mundo, que é o que nós estamos fazendo. Hoje, eu sou deficitário em grãos. Eu tenho que trazer grãos do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, para poder fazer esses grãos ração. Da ração eu transformo ele em frango, transformo ele em porco, transformo ele em peixe. Aí vai para um frigorífico, no frigorífico ele é embaladinho, refrigerado, vai para um container e vende para 170 países. O Paraná está no centro
de 70% do PIB da América do Sul, que passa de 1 trilhão e 800 milhões de dólares. A logística é algo que é muito importante para o empresário. Custa muito caro a logística no custo produto do empresário. Né? Então, se nós somos no centro, geograficamente, do mapa do PIB, então eu tenho que ser um hub logístico da América do Sul. Então, nós melhoramos o nosso Porto Paranaguá. O Porto Paranaguá foi eleito 4 vezes o melhor porto, o porto mais eficiente do Brasil. O senhor está dentro do sistema de justiça, como lembrou a Thaís, Risco Brasil, mas também insegurança jurídica Brasil, para discussões desse tipo. Rodovias, concessão também. O que nós fizemos logo quando eu assumi em 2019? O grande problema do Brasil se chama projeto, não é falta de dinheiro, é projeto. Então, eu assumi o governo, eu peguei 300 milhões de reais e coloquei tudo em projeto. 300 milhões de reais em projeto é mais que o DENIT faz no ano. Coloquei tudo em projeto. Rodovia, terceira faixa, duplicações, viaduto, trincheira, projeto do Moegão, que é de Paranaguá, a ampliação dos aeroportos. Colocamos tudo isso e enquanto ia sendo feitos os projetos, eu fui organizando o caixa do Estado. Por exemplo, o ministro Tarcísio era ministro ainda da infraestrutura. Eu estava vencendo as minhas concessões do Estado. Eu tinha que fazer as estaduais, ele teria que fazer as federais. Eu falei, Tarcísio, por que a gente não junta? Ah, mas isso não aconteceu no Brasil. Vamos fazer a primeira vez. Nós juntamos as estaduais com as federais e agora nós temos o maior programa de concessão rodoviária da América Latina. 3.300 quilômetros de concessão, com 1.800 quilômetros de duplicação, mais de 1.000 pontes e viadutos. Já foram 2 lotes dos 6. Agora, em novembro, vai mais 2 lotes. Teve continuidade. Esse governo deu continuidade. E o ministro Renan assumiu, viu que realmente, tecnicamente, a gente estava organizado, ajudou bastante, inclusive, o ministro Renan nessa organização. E agora já foi 2 lotes, agora em novembro vai mais 2 lotes. E o ano que vem nós vamos fechar o Paraná. São Paulo hoje é o melhor estado em termos de rodovia, né? Ela avançou muito, foram capazes de fazer essa transformação. Mas vai ficar São Paulo e o Paraná com o melhor hub rodoviário do Brasil. Que hoje, em 8 horas, é possível abrir uma empresa no Paraná. Isso. Em 8 horas você abre uma empresa no Paraná. Nós somos o segundo estado mais rápido de abertura de empresa. O primeiro é o Piauí, se eu não me engano, com 8 horas e pouquinho, 7 horas e pouquinho. Só que com uma escala maior, né? O Piauí abre 6 mil empresas no ano, uma média no mês, ou, se não me engano é isso, e nós temos uma escala maior pelo tamanho da população. Tem essa relação. Agora, o Descomplica, como é que funciona? O Descomplica é o seguinte, o Paraná demorava 9 meses para você ter uma autorização para montar um aviário. Um simples aviário na sua propriedade rural. Levava 9 meses, prazo médio de licença ambiental. Nós criamos o Descomplica em cima de toda uma segurança jurídica e técnica, pela autodeclaração com um técnico, né, ambiental assinando. Ele, em 15 dias, tem essa autorização. Essa do aviário, só para te dar um exemplo, uma cooperativa, que é gigante, tem 22 bilhões de faturamento, só com essa, de a gente tirar essa dificuldade do licenciamento, ela fez 500 aviários no ano, abriu um novo frigorífico. E o governo federal se coloca ali como o bonzinho que está concedendo um agrado. E, na verdade, é dinheiro público de todos os lados, né? Como é que o senhor vê essa relação federativa nesse momento no Brasil? O senhor já teve que bater as portas de Brasília para pedir alguma coisa? Não, a gente tem uma relação, assim, né, republicana, né, sobre a questão... Brasília, muito mais por questões técnicas, como as concessões, mas hoje, graças a Deus, o Paraná tem saúde financeira para tocar os seus grandes projetos e estamos fazendo. Claro que a gente não abre mão de parceria se tiver, mas a gente tem conseguido tocar. Eu acho, assim, a falta de eleger prioridade, Thaís. Você veja, pegaram a Itaipu Binacional, 1 bilhão e 300 milhões de reais agora, semana passada, e mandaram para fazer a COP, que é um evento de 30 dias. E não deram R$1 desse recurso que poderia ir para o Rio Grande do Sul, que vai ter que se reconstruir. Tem 600 mil pessoas morando fora de casa, desalojadas. Tem cidades inteiras que foram devastadas. São bilhões de reais que vão precisar num estado extremamente importante, que tem 6, 7% do PIB do Brasil. Então, a falta de prioridade, isso é falta de planejamento, não é possível. Eu estou com 40 maquinários lá. Eu vejo essa falta de prioridade do Brasil. Você poder fazer, num momento de catástrofe, colocar isso como uma outra prioridade. Menos importante. Uma COP ser menos importante que o Rio Grande do Sul. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é a mesma coisa um tsunami na Indonésia que deu anos atrás, um Katrina nos Estados Unidos. É uma coisa absurda, né? Fora totalmente da normalidade da natureza. Passou de 100, 150 milímetros,
qualquer cidade começa a ter problema de alagamento. Você pega, na Alemanha, semana passada, eu acho que vocês têm demonstrado, teve um problema de alagamento numa cidade. A Alemanha, que é um dos países mais poderosos e ricos do planeta e que tem uma engenharia invejável para o mundo todo. Nós estamos com 83% de saneamento básico no Paraná. Em 2027, com essas 4 PPPs, que eu fiz uma, vai mais 3 agora para a Bolsa, nós em 2027 vamos ter 90% de universalização do saneamento básico. Hoje nós já temos mais saneamento que a Itália. Então a ideia agora é chegar em 2027, fazer 90% da universalização, que já é em cima da lei do saneamento, que a previsão é para 2030, e automaticamente ela vai ficar uma empresa com muita referência na questão do saneamento, pelo quadro técnico, né, e vai cumprir com a missão dela de fazer a gestão e terminar esse saneamento. Uma questão política, governador? Não, foi estratégica mesmo. A gente viu qual que é o caminho mais rápido para fazer a universalização. Aí fomos na PPP, a PPP era o mais rápido. Então a gente caminhou para isso, que era o importante é chegar... Agora, governador... Atender o máximo de pessoas. Tem alguns governadores que preferem ser encantadores de serpente, ou seja, vamos encantar, vamos atrair e tal. Outros são mais barriga no balcão, vamos vender, vamos fazer conta Excel e tal. Talvez um misto dos dois seja ideal, mas eu imagino que o seu papel seja muito mais político e vender o seu Estado e contratar gente para tocar. Claro. Qual é a sua escola? Eu acho que é essa. Eu acho que a minha função... você sendo o governador ou o prefeito da sua cidade, você é a pessoa mais importante. E você é o cartão de visita, né? Você tem a responsabilidade de apresentar e vender aquilo que você tem de bom, apresentar para o mundo as oportunidades. E você também é o estimulador, o indutor, né? Se você não acreditar no seu estado, ou se você vender ele mal, quem que vai acreditar? Quantas escolas cívico-militares vocês têm? Quando eu assumi era 7, hoje nós temos 312 escolas cívico-militar. Se juntar todos os estados não dá o que eu tenho de escola cívico-militar no estado do Paraná e é um exemplo de educação. Tenho fila de pais querendo colocar filho e tenho fila de escolas que diretora querem transformar em cívico-militar. Mas como é que o senhor arrumou tanto militar assim? Fiz uma lei, onde a gente fez uma reconvocação com os aposentados. Sim. Demos treinamento, passa por um rígido teste, né? Tanto de psicotécnico, enfim, de físico. E fizemos uma avaliação e trouxemos uma boa remuneração, obviamente. Porque é o seguinte, hoje o policial se aposenta muito cedo. O cara com 50 anos está aposentado. Ele fica um mês em casa, é legal, passeou com a esposa, passeou com o filho. Segundo mês ele não aguenta. Ninguém aguenta, ele tem que fazer alguma coisa. Aí o que ele vai fazer? Bico em bailão. Bico em casa que não é de família, para ganhar 50, 100 reais. A hora que se apresenta um projeto, que ele vai poder ajudar a educar os filhos dos vizinhos dele, bem feito, ele vai para o projeto e vai ser bem remunerado. Então ele quer tudo. O professor é do Estado, quem manda é a diretora convencional. Ele só é um diretor, que não é nem um diretor, é um assessor disciplinar. Porque o aluno tem nota disciplinar. Se ele picha a escola, ele leva nota. Se ele risca a carteira, ele leva nota. Ele vai perder nota. Se ele faz bagunça, tem uma brincadeira que é de machucar o amigo. É disciplina. E os alunos gostam, porque vai aprendendo, vai melhorando. O jovem precisa de disciplina e ele quer disciplina. Imagina um menino de 16 anos, 17, saiu do segundo ano, terceiro ano, começa a ganhar 7, 10 pau por mês trabalhando de casa. É transformador. Agora, se aumenta o salário médio desse rapaz, começa a melhorar a vida dele em casa. Agora, governador, a pandemia mostrou que o nosso ensino, de modo geral, estava numa situação muito difícil e com a pandemia ficou mais difícil ainda. Porque há 30 anos, Mitri, ninguém mudou. Eu sou o único estado do Brasil que tem educação financeira. Os meninos lá aprendem associativismo, empreendedorismo, cooperativismo e aprendem oratória, falar em público. Tem que aprender a falar em público, porque ele vai ser um cara que vai gerenciar uma equipe, vai gerenciar uma empresa, vai ser um vendedor, ele vai ser um advogado, tem que ser um bom advogado, tem que ter uma boa oratória. Então nós estamos preparando essa safra para ensinar educação financeira familiar, porque nós somos um país que, infelizmente, as pessoas se endividam por muitas vezes não ter tido uma oportunidade escolar de saber mexer com dinheiro, pagar juros exorbitantes, entrar em cheque especial, entrar em juro de cartão. Nós queremos que esses meninos e meninas que estão na nossa escola ensinem os pais e a mãe a lidar com dinheiro. Hoje, o diretor escolar, ele em vez de cuidar da parte pedagógica, de assistir a aula do professor para ver se a aula do professor está sendo bem dada,
cuidar da questão de como estão os alunos, fazer a parte de gestão humana, né, da escolar, ele fica cuidando. Lâmpada, se está quebrada, se o banheiro, a descarga está funcionando. Apagando incêndio. Aí uma pilha, se o professor faltou ou não faltou, se ele vai dar falta ou se não vai. Então, a parte administrativa consome o diretor, que não é uma função dele. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando as escolas que mais têm potencial e que precisam dar um salto, que está um pouco abaixo da média do Estado, para que a gente coloque um gestor privado que vai fazer a parte administrativa. Não muda nada. O professor é do Estado, o diretor é do Estado, tudo continua sendo do Estado. Só que vai ter um instrumento educacional atrás que vai conseguir organizar. Eu sou o comandante da minha polícia militar, da minha polícia civil, da polícia penal, né? A gente tem essa autoridade de tentar buscar fazer o preventivo e o investigativo, mas em especial o preventivo com a polícia militar. Agora, se você não tiver uma modernização nas leis de punição dos criminosos, é ficar enxugando gelo, é gastar bilhões de reais em investimento e não fazer nada. Eu vi essa semana, se eu não me engano, foi em Minas Gerais, o cara que prenderam um cara que já tinha 100 passagens pela polícia. 100 passagens pela polícia. Governador, o senhor acha que é lei ou é a forma como o sistema de justiça executa as leis? Por exemplo, hoje se o cara fizer um assassinato, ele pega 8 anos e em 2 anos ele sai. Você tem que mudar isso. Ele pode pegar 8 anos, mas que fique os 8 anos. Então, isso é uma mudança de lei. Ainda na questão de segurança, o Brasil é um vexame internacional. Não há país com nossa área tão violento, não há país com a nossa população tão violento, não há país do nosso tamanho econômico tão violento. O Brasil é um vexame. Veja, inteligente. Num país tão continental como o Brasil, você tem que ter o poder central fazendo essa gestão das... Que não faz. Que não faz. Aliás, nunca quis fazer, não é esse governo, nenhum. Nunca quis tocar a mão, porque assunto de segurança pública é um assunto problemático, é enxugar gelo, é difícil de ser resolvido. Você pega primeiro que você tem um país continental que as fronteiras nossas são todas abertas. Toda a droga entra pelas fronteiras nossas. Aí você tem... E no Paraná isso é um desafio, né? Sim, eu faço a fronteira além de fazer com 2 países, né? O próprio Mato Grosso do Sul também faz com o Paraguai, que também acaba tendo um problema nesse quesito, que entra também muita coisa por ali. Mas você tem os quartéis generais do Exército no centro da cidade, por exemplo, de Curitiba. O que soma para um país ter um quartel-general dentro de Curitiba? Tem que estar na fronteira. Nós estamos com o menor índice de criminalidade dos últimos 10 anos. Primeiro, reorganizamos a Polícia Civil. O Paraná era o estado que mais tinha preso em delegacia quando eu assumi. 12 mil presos em delegacia. O delegado dava marmita para preso, só tinha tempo para isso, para cuidar de preso. Criei a Polícia Penal, que não existia, trouxe todos os presos para a gestão da Polícia Penal, liberei os delegados para fazer a investigação. Hoje o Paraná é o estado que mais soluciona crime no Brasil, 73% de solução de crime. O senhor está sempre cotado ali num grupo de governadores que eventualmente pode ser uma alternativa desse campo aí, chamada centro-direita, para 2026, né? Como é que o senhor se posiciona nesse cenário? Veja, Fernando, primeiro, eu tenho um compromisso com o meu estado. Eu tenho que governar o Paraná até o meu prazo de validade como governador, que é o meu mandato. Então, eu não posso... Mas o senhor já foi reeleito, ou seja, sim, mas esse caminho se encerra. Mas mesmo assim, né, Thais, eu tenho que cumprir com essa missão. Claro. Senão, daqui a pouco, você perde a rédea do estado e vira bagunça. Então, eu não vou ser irresponsável a esse ponto. E até porque o estado vive um bom momento, né? Então, eu tenho que consolidar isso para os paranaenses. As pessoas terem um norte ideológico faz parte. Eu tenho o meu, você tem o teu. Cada um tem o seu norte ideológico, a maneira de ver a sociedade. Eu acho que isso faz parte. E na política tem que ter isso. Agora, eu falo o seguinte, eu não fico perdendo tempo discutindo ideologia, eu discuto metodologia. O que está dando certo? O que está dando certo em Israel? O que está dando certo no Japão? O que está dando certo na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos? Esses países já testaram muita coisa que deu certo e deu errado. Então vamos pegar o que deu certo e vamos trazer para cá. Não precisa a gente ficar inventando as coisas, né? Problema ambiental, que é uma discussão gigante. Nós ficamos discutindo a questão da árvore e esquece de fazer o saneamento básico, que é um negócio, uma das coisas que mais polui o meio ambiente é a falta de saneamento básico. E para você fazer o saneamento básico, você precisa de uma licença ambiental. Você resolveu o problema do esgoto da casa da Dona Maria,
Você precisa de uma licença ambiental que às vezes demora 1, 2, 3 anos. É uma Agora, falta de raciocínio lógico. Isso tem que ser modernizado. Nós fomos reconhecidos pela OCDE num relatório mundial, o ano passado, que colocou o Paraná e uma província do Japão como referências para o mundo em sustentabilidade. O maior programa de árvore nativa do Brasil foi o meu governo que fez no Paraná. Um programa de repovoamento de peixe nativo, 3,5 milhões de alevinos eu joguei nos rios do Paraná. Nós somos o estado que mais tem proteção da Mata Atlântica, é o coração da Mata Atlântica na América do Sul, e eu fui o estado que mais diminuiu o desmatamento da Mata Atlântica, foi o estado do Paraná, inclusive com o do Bioma Maps, se não me engano, né, que faz esse levantamento. A coisa mais absurda que eu não entendo, eu preciso tirar o esgoto da frente da casa da Dona Maria. Para eu fazer isso, eu tenho que ter uma licença ambiental. Não que você não tenha que ter o órgão dizendo, obviamente, mas é uma coisa que você ficar 2 anos para fazer um saneamento básico, para tirar o esgoto, é uma loucura. A demora da resposta é sinônimo de competência. E não é. Você pode dar um não pro cara. No meu Instituto Aguetá, o órgão nosso licenciador, fala milhares de não por dia. Só que fala rápido. Às vezes você leva 8 meses, 1 ano, para dizer pro cara, ó, infelizmente não vai dar. Como se isso fosse um sinônimo de rigidez de análise, bobagem, conversa fiada. Então, o que nós fizemos? Nós damos o não, só que nós damos o não rápido. Porque se você não puder empreender no meu estado, você vai tocar a tua vida em outro lugar. Você vai poder fazer os teus projetos em outro lugar e eu não fico te prendendo. Hoje o Paraná, nós em 5 anos atraímos 250 bilhões, arredondando os números, de novos investimentos privados. Hoje o Paraná é o supermercado do mundo. Nós somos o estado que mais produz alimento por metro quadrado e que mais industrializa esses alimentos. Nós temos o segundo maior polo automotivo do Brasil, com grandes marcas de automóveis, fábricas de caminhões e de tratores. Somos o maior parque de celulose e derivados de madeira de reflorestamento do Brasil. 25% em torno do reflorestamento de pinos e eucalipto é no Paraná. E nós hoje estamos nos transformando num grande polo tecnológico, com esse berçário de mão de obra que eu falei para vocês agora há pouco, na educação. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, deu uma aula de como fazer um governo competente, que beneficia seu povo, trazendo ordem e progresso para o seu estado. Grato a todos por assistir, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. Fiquem com Deus.